depois veio o projeto Outras Mulheres, que foi a sequência dessa trajetória. Também fala pra gente desse projeto que virou um disco, um disco. Não foi tão logo depois, porque a gente lançou o Vida Dentro em 2006 e Outras Mulheres foi lançado em 2013, né? Mas, na verdade, a gente lançou em 2006 o Vida Dentro, fizemos 1 ano, 2 anos de shows e depois sempre assim, que você já mostrou bastante o disco, na verdade, quando a gente está gravando um disco, já tem uma outra coisa na cabeça, né? A gente tá, pelo menos eu estou sempre a cabeça funcionando na coisa da criação, pensando em sempre outras ideias. E a gente, então, já estava com o desejo de fazer um projeto diferente, enfim, gravar um novo disco, fazer uma nova proposta. E foi quando a gente, então, eu digo que foi um insight muito especial que eu tive, assim, de me reconhecer neste momento, né? No ano, no caso era 2009, mas enfim, no século XXI, como mulher que vive de música, que é uma compositora, que tem um parceiro que acredita em mim, que me permite, né? Nós nos permitimos sermos nós mesmos juntos e fazer a nossa música. E, enfim, então esse reconhecimento dessa valorização da mulher na sociedade, em especial da mulher na música, me fez cair uma ficha. Eu falei, puxa vida, eu tenho muito que agradecer a outras mulheres, né? Tem outras mulheres que desbravaram esse cenário que eu hoje em dia estou aqui atuando. Tenho as minhas dificuldades, é claro, mas a dificuldade que qualquer um tem, né? Assim, a coisa da mulher, isso felizmente já está quase acabando, né? Esse machismo, essa dificuldade da mulher se colocar. E aí, e essa sensação de gratidão me fez então pensar, pô, Alex, vamos fazer um projeto então que eu vou apresentar as minhas canções, porque eu tinha canções para mostrar e eu queria muito mostrar também, mas junto de canções de outras mulheres. E aí eu fiz todo um trabalho de pesquisa, né, para entender um pouco a trajetória assim da música brasileira, né, que foi o meu foco. Quem foram as compositoras marcantes, os nomes significativos. E aí, então, selecionei o repertório. Ele fez todo o trabalho de arranjo. Mas aí, ao invés de gravar o disco, a gente falou, vamos fazer show. Vamos amadurecer isso aqui, né? Vamos fazer isso acontecer primeiro, depois a gente grava o disco. E foi o que a gente fez. A gente encontrou o Johnny Frateschi, que é um baixista que faz nesse disco, o Ricardo Valverde, né? E percussionista. E a gente, então, começou a fazer esse show. Ele, a princípio, foi um show. Depois que a gente também, então, já tinha feito bastante o show e sentiu que a gente já tinha a liga, né, para poder registrá-lo, aí foi que a gente foi para estúdio. E fomos para estúdio, gravamos muito bem, né, com uma fluência excelente, músicos excelentes também, foi tudo muito fácil e prazeroso. Mas ainda assim não conseguimos lançar, porque esse sim foi pesado de direitos autorais. Estava muito difícil de investir com os direitos autorais. E aí foi quando a gente teve a oportunidade de... na realidade é uma história meio longa, vou tentar resumir, porque aí a gente foi apresentar esse disco para um selo. Vamos ver se um selo resolve lançar, porque para o selo fica mais barato e tal. Então aí nós apresentamos então para esse selo o material. O selo chama-se Kalamata, né, que é um selo lá de Campinas. E o diretor do selo gostou muito mesmo, achou muito legal e inicialmente já falou, então vamos lançar esse disco. Eu já estava assim, soltando pulos de alegria, porque o selo tinha gostado do meu trabalho e queria lançar. Só que na tratativa, de repente, o diretor falou assim, olha, mas o que você acha da gente também incluir esse projeto no PROAC, né? num edital? Aí eu falei, inicialmente não gostei da ideia, né? Falei, não, eu quero lançar esse disco logo, isso daí demora, tem uma burocracia e tal. Ele falou, não, vamos tentar, vale a pena. Aí eu fiquei meio de cara emburrada. Mas ela me ligou no dia que ela recebeu essa proposta, que tem uma coisa interessante, todas as conversas que nós tivemos com o selo, foi via e-mail, a gente não sabia como que era a cara, como é que era a voz do cara, era meio que um negócio misterioso, né? E aí ela me ligou falando assim, Alex, chegou um e-mail aqui que ele quer escrever. Aí eu falei, pergunta no e-mail se caso a gente não ganhar, porque a chance de não ganhar um edital é muito maior do que a de ganhar um edital, né? Porque
perto do número de pessoas que se inscrevem, né? São 16 projetos na época, no ano que nós ganhamos, foram 16 projetos contemplados no estado de São Paulo inteiro. Então imagina quanta gente manda, né? E aí eu falei, pergunta se ele lança mesmo que a gente não ganhe, para que isso não esfrie. Aí ela mandou a pergunta, o cara falou que tudo bem, a gente lança mesmo não ganhando, só que aí vai ficar pro começo do ano que vem. E aí ela começou. A chateação aqui ia protelando. Mas foi super acertado. Aquelas coisas que você fala, né? Caminhando super acertado, porque ainda a gente teve que aguardar a resposta do edital, mas nós fomos contemplados. E aí, puxa, aí é tudo muito mais fácil, tudo funciona mesmo, aí a gente tinha então ali verba, porque não era só para lançar o disco, era também para fazer shows de lançamento. Então a gente pôde fazer vários shows pelo estado de São Paulo, com entrada franca, para fazer formação de público em lugares muito legais. A gente fez o Memorial da América Latina, né, que foi um espaço, enfim, para mim foi mágico aqui. E ainda com essa chancela, né, de ter sido um dos escolhidos. Sim. Tudo isso, de tantos trabalhos bons que eu conheci. Na época que nós mandamos, eu conhecia várias pessoas que estavam gravando disco, mandando disco para lá. Pessoas que eu falava, não, o seu projeto vai ganhar, o meu não. E ganhar, deu certo, né? Deu certo. Isso não desqualifica quem não ganha, mas também não hiperqualifica quem ganha, porque, na verdade, deve ter um volume de pessoas que, como a gente já mandou para alguns editais há tempos atrás, quando a gente não sabia nem o que a gente queria fazer, e a gente ficava, mas deve ser maracutaia, a gente não ganha mesmo, né? Mas, na verdade, tem gente que se preparou mais, que fez um trabalho melhor, já mandou a capa bem resolvida. Tem uma série de processos que a gente foi descobrindo que você tem que fazer, porque você tem que demonstrar uma seriedade naquilo que você está... Então, acontece isso. Mas o do memorial teve uma parte só muito rápida e muito interessante, que é o seguinte, um belo dia, um rapaz, um grande cara da cultura no Brasil, chamado Luiz Avelima, que é o diretor do memorial, postou uma frase no Facebook e mandou uma mensagem para a Carol falando assim, comentei sobre você. A Kalamata tinha mandado uma pilha de todo o acervo deles para o memorial. Para o memorial ouvir o cast, né? E aí ele ouviu o disco da Carol e colocou, estou ouvindo aqui, né? Ele falou... Fiz uma resenha, uma cantora que é biscoito fino, tem que ser descoberta, não é possível. Aí falou sobre o disco, descreveu o disco de uma maneira linda, assim. E depois a gente teve em contato com ele e falou assim, eu quero vocês aqui no memorial. E foi aí que fechou o memorial. Ele falou, não, quero. A princípio o pessoal queria botar a gente numa sala menor, a gente foi visitar a sala, mas a sala não era tão bonita quanto o auditório que a gente conhecia, que era o Simão Bolívar. Aí a Carol falou para ele, desculpa, mas eu quero o auditório. Ele falou, você quer auditório? Então o auditório é seu, vamos escolher a data. Eu falei, eu nunca vi uma coisa dessa, você está falando do Memorial da América Latina, cara. Foi marcante mesmo. Mas é isso, assim, Outras Mulheres foi... Se o Vida Dentro assim, abriu aquela mata fechada e mostrou que a gente tinha tinha uma trilha para a gente era só trilhar, né? Outras Mulheres abriu um campo, né? Assim, então a gente já, olha só, que dá para fazer realmente, né? Então, o fato, assim, eu acredito que o fato também de trabalhar com interpretações, de alguma forma também revelou esse meu lado intérprete e foi também, acho que um diferencial desse disco, né? Porque mistura a compositora com a intérprete. E eu trabalho com os músicos, enfim, é um disco belíssimo, né? Adoro. E esse trabalho foi visto na Europa. Então, foi. A gente cruzou o oceano. Que legal. A gente, até quando a gente fala essas coisas, assim, que fez um trabalho na Europa, parece que é simples, assim, né? Enfim, chamaram, você foi. A nossa, essa experiência na Europa, ela não foi glamurosa, mas foi muito especial, né? Porque a gente tem um músico amigo nosso que já vem fazendo turnês na Europa com frequência, e ele, muito tardiamente, a gente tinha lançado o disco em 2013, quando foi em 2014, meados de 2014, ele foi ouvir o disco, né? Aquela coisa de músico que às vezes nem não dá tempo, né? E quando ele ouviu, porque a gente foi se encontrar com ele, levamos... Não tinha um disco, na verdade. Né? Aí a gente foi levar para ele, que ele é um amigo muito querido. Ele ouviu o disco e ficou encantado. E no outro dia ele deixou um recado ali na escola que a gente dá aula, falou assim, me liguem, urgente, me liguem.
Aí a gente, nossa, o que aconteceu, né? A gente ia jantar lá no final de semana e falou, será que aconteceu? Esquecemos alguma coisa? O que aconteceu? Aí o Alex ligou, né? Falei, pô, o que foi, cara? Aconteceu alguma coisa? Aí ele falou assim, bom, Alex, vai acontecer. Depende de você. Eu falei, como assim? Ele falou assim, bicho, vocês vão para a Europa. Eu estou empenhado aqui. Aí no mesmo dia ele mandou um e-mail com cópia, a gente copiado, falando assim, ó, para um produtor lá da Bélgica, falando assim, por favor, cuidem desses artistas. E ele tem uma agenda anual na Europa. Ele até falou assim, esse ano não precisa me contratar. Não me levem esse ano, levem eles. É importante para vocês e é importante para eles, é importante para os dois. Vocês precisam se conectar a eles. Então, por favor, ele falou, cuide desses artistas. Eles são de minha inteira confiança. E foi aí que a gente foi parar na Bélgica. E ele cuidou de tudo. Ele cuidou dos shows, a estadia, ele cuidou de tudo. Sim, então foi daqui um ele grande presente desse amigo, né? E é um baita compositor. Inclusive, depois eu lhe passo os contatos dele, porque ele também vive de música. Que legal. Tem tudo a ver com o programa. Mas foi isso, assim, a partir desse contato dele, obviamente que ele também me fez enxergar, ele me fez falar inglês, né? Porque o meu inglês não é fluente e eu fui obrigada a tirar ele lá do fundo da alma e começar a conversar. Então, expor meu trabalho para esse mercado internacional. A gente já estava tocando em algumas rádios, na Alemanha, na Holanda também. Eu falei assim, então, eu vou me lançar nesse mercado, né? E então foi isso. Ele abriu a porta, né, do velho continente e eu falei, então eu vou entrar. Então, nessa coisa de trocando contatos, a música brasileira é muito benquista para esses caras. Eles gostam muito. Então, assim, eu comento com o Alex, às vezes o contato com produtores europeus, com casas de show na Europa, é mais fácil do que os contatos aqui em São Paulo, né? Que é um lugar que tem espaço para caramba, é a nossa terra. Eles têm uma coisa que é o seguinte, até para dizer não, eles respondem. O Brasil e São Paulo, especificamente, tem uma conduta aqui que é o seguinte, se eu não te responder é porque eu não gostei. Ou porque eu não ouvi. Ou porque eu não vou ter tempo. Porque não vou ter tempo, ou porque não tem nada a ver com a proposta da casa. Lá eles respondem carinhosamente, infelizmente, eu não consigo, porque nesse período que vocês vão estar aqui, adorei o trabalho, é lamentável não poder receber vocês aqui, porque a casa nesse dia vai estar com a agenda cheia, blá, blá, blá. Mas eles respondem. Sempre. Foi uma atenção sempre. Isso foi uma coisa que a gente percebeu. Atenção. Exatamente. Atenção. Foi lindo. E foi lindo encontrar o brasileiro no exterior, né? Que eles são todos muito saudosos, né? Eles têm sempre muita saudade do Brasil. Eles mesmo estão lá há anos. Eles abraçavam a gente como se estivesse abraçando o país, assim. Era muito engraçado. E eu constatei uma coisa, eu pessoalmente, tanto é que depois da viagem todo mundo queria encontrar com a gente e falar, conta como foi. Nossa, você não quis ficar lá, não? Não quis ficar lá direto? Esse aqui estava até mais animado para ficar. Eu falei assim, não. Como assim? Não é maravilhoso? Eu falei, é maravilhoso. Nossa, mas não é fantástico? É fantástico. Aí eu falei assim, é tudo fantástico. Só que eu senti um prazer, que é o prazer de ser brasileira e de levar o meu Brasil para lá. Então, eu imagino, mesmo quem está lá, já adquiriu alguma coisa da vivência de lá e está lá, assim, até defendendo a cultura brasileira, mas quem está aqui realmente é brasileiro, né? E está vivendo essa realidade, às vezes uma cruel realidade, mas a gente está crescendo com isso, está crescendo a nossa brasilidade com isso. No momento que a gente sai desse cenário, a gente realmente perde um pouco, né? E então eu acho que era isso que ele sentiu, a gente era Brasil mesmo lá, e toda essa linguagem brasileira que tem na nossa música. Então eu gostei disso. Quando eles perguntavam como está o Brasil, e eu, mais ou menos. E foi muito legal que contar, dar notícias do meu Brasil. E foi muito legal viajar em 3, né? Porque fomos nós dois e o Johnny Frateschi, baixista, não dava para levar a trupe inteira, então o Ricardo não pôde ir. Mas viajar os 3 foi muito divertido. Até falei, quando acabou a turnê, eu falei, Johnny, nós somos amigos. Porque na hora da viagem é que a gente descobre, né? E foi muito divertido, foi muito legal, muitas histórias, assim, daria para escrever um livro dessas aventuras que nós vivemos, porque a gente passou por Londres, Amsterdã e Bruxelas, Antuérpia e Bruxelas, né?
E foi muito legal, foi muito divertido. Ouvi Chua cantar na cachoeira, cantar Chua ouvir na cachoeira. Essa vida que desliza traz o tempo que não para. Cai o véu na pedra escura, é montanha de água clara. Leva a folha ressecada pelo sonho passarinho. Voa o vento, vira asa, pousa o canto de cachoeira. Cá na cachoeira, ouvi Chua cantar na cachoeira, cantar Chua ouvir na cachoeira. Sob o véu da correnteza moram rochas infinitas, já foram bolas de fogo, hoje chão de águas frias, não se amolam com as pancadas. Sonho um dia ir pra areia, dançar junto com as águas ao som do canto de cachoeira. O canto me arrebata, a lágrima insiste em molhar. É doce viver a mata, levar em mim cachoeira e serenar meu cantar. Cá na cachoeira, ouvi Chua cantar na cachoeira, cantar Chua ouvir na cachoeira. Cá na cachoeira, ouvi Chua cantar na cachoeira, cantar Chua ouvir na cachoeira, cantar Chua ouvir na cachoeira, cantar Chua ouvir na cachoeira. Bacana. Eu queria que você também falasse da participação no projeto na TV Gazeta da Elis, de Voz e Alma. Foi um convite assim que eu fiquei honrada mesmo. A Elis é uma cantora que tenho certeza que se você chamasse aqui todas as cantoras para falar de uma referência, todo mundo fala da Elis, né? A Elis é eu acho que realmente ela é única, tem uma força artística, um poder absurdo. Então ela realmente é muito inspiradora. Então ela sempre foi inspiradora para mim. Me recordo claramente eu ouvindo Travessia. Se você chamasse aqui todas as cantoras para falar de uma referência, todo mundo fala da Elis, né? A Elis eu acho que realmente ela é única, tem uma força artística, um poder absurdo. Então ela realmente é muito inspiradora. Então ela sempre foi inspiradora para mim. Me recordo claramente eu ouvindo Travessia e, cara, chorando, porque eu falei, o que é isso? O que essa mulher consegue fazer com a música, né? Até onde ela vai, né, com a música? Então sempre foi uma referência para mim, uma inspiração. E aí quando surgiu esse convite, foi assim, foi uma grande responsabilidade a princípio. Poxa vida, é Elis, né, cara? E cantar Elis. Mas foi maravilhoso, assim. A TV Gazeta fez um trabalho muito especial. A produtora desse programa, que é a Simone Tortato,
ela foi muito cuidadosa, né? O programa ele contava toda a história dela, né? Então não era só um musical, era uma coisa da trajetória, com detalhes, com minúcias, um documentário mesmo, né? Então fazer parte disso foi muito legal. A Águas de Março acabou acontecendo, quem puder acessar vai ver que é um arranjo diferente do original, né? E era essa a proposta, né? Tanto é que quando eu fui convidada, os músicos falaram, olha, a ideia é que a gente mesmo crie uma maneira diferente de fazer Elis, né? E não era fazer um cover, né? Eu falei, ótimo, porque apesar de eu ser muito inspirada pela Elis, eu sei que eu sou eu, né? E se eu tentar ser Elis, eu não vou ser eu mesma. Então, eu falei, ótimo, então estamos em concordância, vamos fazer uma coisa com a nossa cara. Então foi um arranjo, a banda fez o arranjo, mas de alguma forma eu também contribuí para que a gente fizesse, né, numa pegada que eu me sentisse confortável, e ficou um trabalho muito bonito, né? Eu gostei demais, o programa foi lindo e eu fiquei muito honrada. E a TV tem essa coisa, né? Assim, as cantoras de hoje em dia que não tem essa visibilidade em TV, e, enfim, a gente sente que a gente se pergunta por que não mais espaço para essa realidade musical que o Alex falou, né? Para uma outra realidade musical. Porque quando você aparece na TV, realmente a sua imagem ela se prolifera, né? O seu som, a sua música se prolifera e a sua imagem também, né? Porque é som e imagem, então todo o seu aspecto que você falou, o brilho no olho aparece na tela da TV, né? Então isso pode trazer, assim, sempre traz um resultado enorme de formação de público. Então todas essas oportunidades em TV são muito importantes. Todas essas oportunidades de divulgação são muito importantes. Bacana. Eu vou citar algumas pessoas e eu gostaria que vocês fizessem algumas considerações. Zé Modesto. Zé Modesto é gente. É gente fazendo música assim, com gentileza, é prazer pela terra, assim. Então foi isso que me pegou, assim. Eu desenvolvi esse mesmo prazer que ele. Magali Mussi. É a mestre, né? É a condutora, a mãe, vamos dizer assim, me abraçou, cuidou da minha voz e cuida até hoje. Agora com você, Alex. Ulisses Rocha. Ulisses, Bússola. Paulo Bellinati. Mago. Agora para vocês, Rosa Passos. Madrinha. É um carinho só. É um carinho só. Eu falo, é um carinho só e eu costumo dizer isso com as pessoas, vocês são afiliados da Rosa Passos, poxa, que chique, né? A gente foi assistir um show dela recentemente e ela falou o nosso nome no show e eu fiquei assim, a gente quase não consegue respirar, né? Nossa, eu quero agradecer a presença da Carol Andrade, Alex Maia, a gente, nossa, e ela, num show que ela estava assim, muito especial, eu já assisti vários shows dela, mas eu achei que nesse ela estava muito especial. E ela falar, sair daquela boca, daquela voz, né, sobre nós, para o público dela e tal, fiquei honrada. Aí quando fui sentar assim, o rapaz estava lá falando, nossa, hein, que chique, falar assim, né? E eu na hora assim fiquei meio, me dei um sorrisinho para ele, mas depois fiquei pensando, a avaliação dele foi essa, que chique, né? Para mim foi, nossa, cara, assim, que honra e ao mesmo tempo que responsabilidade, né? Assim, porque a gente tem o compromisso com o público. A gente tem primeiro o compromisso com a gente mesma, né? Aí você tem um compromisso com o público, né, que te acompanha, de sempre fazer um show melhor, sempre fazer um trabalho melhor, enfim. Eu costumo dizer que fazer música para mim é dialogar com as pessoas, então é criar uma conversa nova, uma conversa boa, uma positividade e tal. Mas quando você tem os mestres e ela é uma madrinha mestre, né? Porque também é uma referência para mim, para nós, de música, de canto, de visão musical. Então, ter ela também é uma responsabilidade muito grande. A gente sente que a gente tem que oferecer o melhor também, porque a gente tem uma madrinha desse calibre, né? E ela, com todo carinho, também nos orienta nesse caminho. Então, acabou se tornando uma pessoa que não só faz carinho, não, ela também dá umas palmadas de vez em quando e a gente adora, porque é importante. Né? Porque ela tem um
uma exigência com ela muito grande, né? Ela até falava assim, meu filho, todo show é um vestibular. Você tem que ir lá e tem que passar. Todo show. Então não tem show que é mais fácil. Todo show você tem que estudar muito e ela realmente estuda. Então, de vez em quando a gente se fala, ela liga e fala assim, meu filho, hoje eu estava estudando a cantora tal, estava ouvindo o músico tal. Aí, ontem ela postou na minha página no Facebook, Alex, ouça esse solo de Lula Galvão que é para se estudar. Então ela está sempre lembrando dos afilhados e ela tem uma noção que é a seguinte, ela falou isso num vídeo que nossa história começou quando ela fez um depoimento, filmou e postou no Facebook falando da gente, né? E ela falou uma coisa que é verdade, ela falou, se todo grande artista que já se consagrou fizesse isso com os seus que estão começando, maravilhoso, isso mudaria a relação da música no Brasil, porque eles, no dia que ela falou da gente, o vídeo foi visto, bateu um recorde, a gente teve um monte de solicitação de amizade, a gente abriu para um novo público que a gente não chegaria e que ela conduziu. Inclusive, né? Ela comentou dos sertanejos. Sim, que se ajudam. Que se ajudam, e exatamente. É verdade. E é isso mesmo. Isso faz uma diferença gritante. Há uma irmandade ali, né? E a gente precisa ter isso aqui também. Agora, continuando essas citações, primeiro para você, Alex. Carol Andrade. Carol Andrade? Carol Andrade, cara. Carol Andrade, eu já falei isso para ela. Carol Andrade foi a pessoa que eu determinei conhecer. Eu precisava conhecê-la. E eu girei toda essa história até então para encontrá-la. Então eu falei para ela que na época que eu a conheci, eu falei assim, eu tinha determinado que ia conhecer a pessoa com quem eu ia viver minha vida. Então, para mim, a Carol Andrade é o encontro. É o encontro com o melhor de mim. Eu encontrando com a melhor parte que eu poderia oferecer para uma pessoa. Foi o que eu tive. Ela vai chorar, não vale. Isso. Agora é com você. Estou na vantagem que eu não choro. Alex Maia. Amor. Amor no sentido de que o meu amor pela música, que é enorme, né, se encontrou com o amor dele pela música. Então, esse amor, né, que foi essa afinidade inicial, né, a maneira como ele tratava a música era também uma forma como eu tratava. Então, o nosso encontro ele foi inicialmente musical. E isso, como uma flor que desabrocha, assim, acabou dando num amor ainda maior, né, que envolve uma paixão, enfim, e toda uma história de amor, mas também uma superação diária, né? Superar uma série de dificuldades, inclusive do relacionamento em si, né? Não é fácil. As pessoas perguntam... Ser casado com ela não é fácil. Como é que vocês trabalham juntos e vivem juntos, passam juntos o dia inteiro? Vocês conseguem? Como é que vocês fazem isso? E, assim, é óbvio que de vez em quando tem arranca-rabos e tem, né, coisas... Mas a gente está se polindo também. Eu acho que esses 18 anos que a gente está juntos foi um tempo de polir-se um ao outro, né? E então a gente está bem melhor, né? Eu acho, em todos os aspectos a gente está bem melhor. E então tem uma superação da convivência, sim, mas na maior parte do tempo é uma convivência muito harmônica, né? E assim, muito respeitosa também, assim, a natureza. Flui muito bem, né? Então eu acho que é isso, é muito amor. É muito amor, é isso aí. Para comemorar esses 18 anos de amor, vocês estão com o projeto A Linha e o Rio. Foi. É porque a gente viu que a gente tinha o mesmo painho musical, que é o Gil, né? Que é o Gilberto Gil. A gente, desde adora. que a gente começou a namorar, a gente troca músicas dele. O Alex sempre conheceu mais e me apresentou bastante, porque eu conhecia só as mais conhecidas, mas ele falou, você tem que ouvir isso aqui, eu ouvi discos inteiros. Esse disco é fantástico. E a gente, assim, era uma coisa constante, nas viagens, né, pra praia, a gente ia ouvindo música, ouvindo CDs inteiros, e era Gil o tempo inteiro. E a gente sempre no repertório tinha que ter Gil. Nos projetos que a gente fazia com os alunos, a gente fez um show em homenagem ao Gilberto Gil com os nossos alunos. Cada um cantou uma música do Gil e era um trabalho bem legal também.
Aí quando chegou esse ano de 2015, que a gente agora mais para o final do ano, né, que tem o marco mesmo desse nosso encontro de 18 anos, a gente falou, pô, vamos fazer então um trabalho, voltar para essa forma voz e violão, né, que era do lado do início do Vida Dentro, e fazer um trabalho com o repertório do Gil, né, que tem muito a ver, se identifica muito com a gente. E foi bárbaro, porque a gente tinha um monte de música que a gente já fazia, mas que aí ele, com todo cuidadoso, falou, não, mas agora eu vou arranjar, eu vou fazer umas coisas bem legais. E aí ele fez um trabalho de arranjo, assim, o mérito da Linho Linho, eu acho que é muito mais dele mesmo, porque conseguir fazer Gil, que é uma coisa grandiosa, sempre muito especial, num voz e violão, não é fácil, né? E o Gilberto Gil, ele não tem só, vamos dizer assim, uma ligação, um elo com vocês, mas também com o Vivendo de Música, porque ele foi nosso convidado. A gente teve a honra de entrevistá-lo, de fazer um especial, de cobrir todo um espetáculo que ele fez aqui em Osasco, né? Desde os seus bastidores, galera, Arthur Maia, engenheiro de som e tal, até uma entrevista com ele e o show. Nossa, isso é mágico, hein? Isso é mágico. Que foi muito legal, foi muito marcante pra gente. Também foi um divisor de águas lá, porque, vamos dizer assim, deu credibilidade ao projeto. Foi muito especial. Bárbaro, nossa, que legal. Aí o Gil, você tá carimbado, então, que legal. Foi muito bom. Arrastando que nem cobra pelo chão. As pessoas que nela vão passando acreditam nas coisas lá do céu. As mulheres cantando tiram versos, os homens escutando tiram chapéu. Eles vivem penando aqui na terra, esperando o que Jesus prometeu. E Jesus prometeu vida melhor pra quem vive nesse mundo sem amor. Só depois de entregar o corpo ao chão, só depois de morrer nesse sertão, eu também estou do lado de Jesus. Só que acho que ele se esqueceu de dizer que na terra a gente tem de arranjar um jeitinho pra viver. Muita gente se arvora a ser Deus e promete tanta coisa pro sertão, que vai dar um vestido pra Maria e promete um roçado pro João. Entra ano, sai ano e nada vem, meu sertão continua, o Deus dará. Mas se existe Jesus no firmamento, cá na terra isso tem que se acabar. Vai passando a procissão, se arrastando que nem cobra pelo chão. As pessoas que nela vão passando acreditam nas coisas lá do céu. As mulheres cantando tiram versos, os homens escutando tiram chapéu. Eles vivem penando aqui na terra, esperando o que Jesus prometeu. Esperando o que Jesus
aproveitando esse sorriso de vocês, que vocês falassem também desse novo projeto. Inclusive, estou lá acompanhando o Diário. Diário de Sorria. Conta pra gente também dessa nova empreitada aí de vocês. Como eu disse, Outras Mulheres, nosso último disco, ele já tem uma história longa, né? A gente iniciou esse projeto em 2009 para 2010. Então, ao longo de tudo isso, depois que a gente firmou o repertório, não sei o quê, tinham várias canções que a gente não colocou nesse disco e que a gente tinha o desejo de mostrar, né? Eu tinha muito o desejo de apresentar ao público. E então, quando a gente já estava agora nesse momento, esse ano de 2015 foi um ano importante, assim, que a gente estava com a inspiração, assim, com o desejo de fazer música, fazer arte mesmo. E aí a gente falou, bom, então que disco que a gente vai fazer agora? A gente segue a linha de Outras Mulheres ou a gente vai trabalhar com o teu repertório autoral, né? O Alex me perguntou, decida aí. Ele falou, decida. E aí eu fiquei um tempinho na dúvida, assim, falei, nossa, eu gosto muito de interpretar as canções de outros autores, mas eu tenho várias canções minhas e que, de alguma forma, eu comecei a analisar, porque eu, às vezes, fico horas pegando o meu violãozinho, não mostro para ninguém, mas eu fico com o meu violãozinho cantando as minhas músicas e viajando, né? Falei, puxa vida. E as minhas músicas, compor, para mim, eu costumo dizer que é uma maneira de cristalizar os meus sentimentos. Então, assim, eu tenho eu tenho um problema de memória. O Alex é minha memória. Ele sempre, quando eu quero lembrar de uma coisa... Sou o HD externo dela. Ele conta tudo que a história, para eu lembrar exatamente o que aconteceu. Aí eu, né? Enfim, isso é um problema. Mas, enfim. E eu não gosto, evidentemente, disso, porque tem momentos muito especiais que eu gostaria que ficassem bem firme na minha memória. Então, quando eu sinto que eu consigo transformar isso em música, eu acho que ele mexe muito com o meu sensorial, porque na hora que eu canto e toco, eu realmente lembro, né? Nem sempre a música tem a ver com a minha vida propriamente, mas com aquele momento que eu compus. Aquele momento volta, né, assim, de alguma forma. Então é muito interessante. E então compor tem tem várias funções na minha vida. Então quando ele começou a perguntar, então o que você vai fazer? Eu falei, puxa, eu quero mostrar as minhas canções, até porque quando eu cantava eu via que elas tinham algum elo. Algumas canções que eu estava cantando tinham um certo elo, assim. Eu falei, o que é que tem nessas canções que estão ligando? São canções diferentes, com ritmos diferentes, que eu gosto de compor com ritmos diferentes, com caminhos melódicos diferentes. Não gosto de me repetir, né? Então eu comecei a pensar, mas qual é o elo? E eu achei o elo. Eu pensei o seguinte, falei, puxa, o elo é o meu caminho como humanista. Eu pratico uma filosofia oriental, eu sou budista, né? Mas, independente disso, eu me identifico muito, não só com a minha vertente budista, mas com todos os grandes pensadores, filósofos, pessoas que trouxeram o humanismo, né? Assim, ou levantaram essa bandeira, essa percepção de que o ser humano tem que olhar para si mesmo para encontrar as respostas, né? E olhar para o outro, né? Que eu olho para mim mesmo, então eu me percebo, aí eu também percebo o outro, né? Então esse pensamento humanista, ele já me acompanha há muitos e muitos anos, né? E em especial nessas últimas produções eu vi que estava tudo muito indo para esse lado. E aí eu falei, puxa, então como eu acredito que o meu trabalho musical, ele é muito mais do que o meu sustento, mas ele é minha forma de existir para o mundo e de alguma forma contribuir, porque eu não vou ficar para semente, um dia eu vou partir. Então alguma coisa eu tenho que fazer, eu tenho que ter alguma significância. E o nosso significado não está na gente mesmo, mas no que a gente produz no outro, né? Como eu sinto que a minha música pode tocar as pessoas e tem tocado nesses trabalhos que a gente já fez, eu falei, puxa, vamos acreditar nesse autoral. E assim, óbvio que o Alex, ele faz todo um trabalho de arranjo que, enfim, tem é um trabalho musical também de potencial, né? E aí eu selecionei, só que foi tão gostoso porque à medida que eu tomei a decisão, eu falei para ele, vai ser autoral, tá ali, tudo bem? Aí eu falei, então vou reunir as músicas, tá ali, tudo bem? Eu comecei a reunir as músicas, aí minha cabeça começou a girar ainda mais, e eu comecei a fazer mais músicas, e tava um negócio assim, era uma por semana, né, assim, fazendo música, e
aí eu mostrava para ele e tal. Então, isso foi a coisa de... É sempre assim, você lança um projeto, né? A mente da gente funciona assim. Você projeta uma coisa, então ela começa a acontecer. Então, o espírito mesmo de compor, de fazer esse trabalho de pôr os sentimentos na canção e tudo, eles começaram a acontecer assim. Minha percepção abriu muito. Então, eu acho que, modestamente, é claro, né? Eu falo que se a gente se vestir a camiseta de compositor é uma camisa tipo... É uma camisa de time grande. Eu ia falar do Brasil, mas o Brasil não está sendo time grande ultimamente. Mas, sei lá, a camiseta do Barcelona. Você tem que jogar bem, né? Você tem que ser, de fato, um bom jogador. Ser um compositor, para mim, acho que, né? Eu me comparo aos grandes compositores. Quer dizer, eu gostaria... a minha referência são os grandes compositores. Mas mais uma vez, a minha receita é sempre essa. Não, eu não sou o Chico Buarque, eu não sou o Djavan, eu sou a Carol Andrade, eu tenho um trabalho... E eu acredito nele, eu acredito, né? Então, acho que as pessoas vão acreditar também. Isso é muito importante. Até me chamou a atenção, eu me identifico muito com isso que você está colocando. O meu primeiro trabalho era intitulado Tributo à Vida. O segundo, Plantando Alegria, Colhendo Emoções. E agora a gente está gravando um terceiro trabalho que é Hoje Eu Vim para Te Dizer Coisas Boas. Então tem tudo a ver com isso que você tem como conceito. E até só para explicar esse título, ele é de uma das músicas, inclusive, né, que a gente fez aqui. E assim, tem um pouco a ver justamente porque, então, como nesse caso, todas as faixas são de minha autoria e até as harmonias, né, porque... falou, você faz as harmonias e eu vou dar o acabamento. Falei, então tá bom, então sou tudo eu. E então acaba você realmente mostrando muito a sua identidade, né? E Sorrir é uma música que descreve a questão do sorriso e as pessoas costumam muito falar do meu sorriso, né? E falar, Carol, sempre sorri, né? E a gente uma vez estava fazendo um ensaio fotográfico para Outras Mulheres e assim, eu sempre sorria, as fotos sempre sorria. Aí o Alex falou, mas você só faz foto sorrindo? Né? Por que você sorri tanto? Você está sorrindo do quê? Aí essa pergunta ficou para mim, você está sorrindo do quê? Né? Aí eu falei, é mesmo, por que eu estou sorrindo, né? Vai. E comecei a fazer umas fotos meio sérias também, assim, né? Tudo bem. Algumas saíram com cara séria, porque ele lembrou que eu também tenho outras facetas, né? Isso foi legal. Mas essa pergunta ficou ecoando, por que eu sorrio tanto? Por que eu sorrio? Qual é a razão do sorriso? Nem sempre a gente está feliz quando a gente sorri, né? Então, por que eu sorrio? Né? E nem vou falar mais nada. O disco, acho que dá umas respostas sobre isso. Que legal. Isso aí. Maravilhoso. Alex, você não vai sair daqui sem também passar pelo crivo que normalmente é feito no início. O que te sugere a expressão vivendo de música? Vivendo de música. Cara, eu não sei o que é não viver de música. Viver de música é ser o que eu sou, é respirar como eu respiro, é atuar como eu atuo. Viver de música é interferir positivamente na vida de outras pessoas. Eu acho que é o que eu faço. Quando eu encontro uma pessoa, quando a pessoa vai ouvir o que eu estou fazendo, eu estou, de certa forma, deixando um pouco do que sou eu para aquela pessoa. Quando eu ouço, quando eu me conecto com outro músico, eu estou aprendendo um pouco sobre ele. Então, viver de música é você estar, não precisa que nada aconteça para você viver de música. Quando você se percebe, você já está, né? Eu não lembro o momento que você fala assim, agora eu sou músico. Isso não existe, é um caminho que você já está trilhando. Então, viver de música é um desafio diário, mas é uma descoberta diária, é saber que tua vida nunca vai ser uma rotina inalterada, mas mesmo que seja uma rotina que, por mais que seja repetitiva, é diferente a cada dia, porque o estudo te propõe novas experiências,
você nunca sabe onde vai levar o seu projeto. O Vida Dentro levou para um lugar, o Outras Mulheres levou para outro. Para onde a gente vai sorrir depois daqui, a gente não sabe. Então, a gente só sabe que é isso, pelo menos eu sei que é isso que eu quero para minha vida e que eu nunca pensei em outra coisa. Sorrio pra mostrar o meu melhor, pra arrancar o seu sorriso, pra espantar a minha dor, seja como for. Sorrio pra mostrar o meu melhor, pra arrancar o seu sorriso, pra espantar a minha dor, seja como for. Sorrio só porque é preciso. Sorrio pra expandir a face, quebrar as rudes máscaras. Sorrio só pra apresentar os dentes. Sorrio até cair na gargalhada, brincar com o diafragma. Sorrio só pra arejar a mente. Sorrio pra mostrar o meu melhor, pra arrancar o seu sorriso, pra espantar a minha dor, seja como for. Sorrio pra mostrar o meu melhor, pra arrancar o seu sorriso, pra espantar a minha dor, seja como for. Sorrio só porque é preciso. Sorrio pra expandir a face, quebrar as rudes máscaras. Sorrio só pra apresentar os dentes. Sorrio até cair na gargalhada, brincar com o diafragma. Sorrio só pra arejar a mente. Sorrio pra mostrar o meu melhor, pra arrancar o seu sorriso, pra espantar a minha dor, seja como for. Sorrio pra mostrar o meu melhor, pra arrancar o seu sorriso, pra espantar a minha dor, seja como for. Sorrio só porque é preciso. Sorrio por nada, sorrio por nada, sorrio por nada, sorrio por nada, sorrio só, sorrio porque sou gente. Sorrio por nada, sorrio por nada, sorrio por nada, sorrio por nada, sorrio só, sorrio porque sou gente. Sorrio por nada, sorrio por nada, sorrio por nada, sorrio por nada, sorrio só, sorrio porque sou gente. Sou gente, e gente é pra sorrir. Sorria. Tem algo que eu não perguntei para vocês, que vocês gostariam que eu tivesse perguntado? Sim. Diga. Qual a melhor composição de vocês? Qual a melhor composição de vocês? Chama-se Júlia Andrade Maia. É verdade. É a nossa filha. Ah, que legal. Essa nos lembra todo dia que a gente precisa ser melhor sempre. Isso é maravilhoso, né? Foi nossa obra-prima e nos impulsionou e nos impulsiona até hoje a viver de música com a maior nobreza. Ela tem 16 anos, vai fazer 17. E, como você percebe, 18 anos juntos, uma filha de quase 17. Quer dizer, fomos muito rápidos na construção dessa obra-prima. E ela é assim, ela não pensa em viver de música, sabia? Ela não fala sobre isso. Ela não tem esse desejo, embora toque violão, cante, seja muito musical e crítica musical. Ela ouve bem, ela tem, mas ela não pensa em viver de música. Mas ela já tem um conceito, acho que, enfim, um sentimento do que é viver de música, do que é ser um músico.
e da importância da música na vida das pessoas, né? E como, porque é a maneira séria como a gente fala de música, óbvio, uma seriedade leve, mas assim, o carinho, ela percebe esse carinho, né? Então ela enxerga a nossa entrega. Ela sabe muito bem como a gente é pleno no que a gente respira com a música. E ela tem um senso crítico sobre música muito interessante, né? Ela é fantástica. E até falando sobre composição, ela é muito interessante porque ela fica atenta às composições que eu estou fazendo, não sei o que, ela fica ouvindo, ela fala, né? De vez em quando ela comenta, de vez em quando ela, nossa mãe, essa música é boa, essa música é boa. Aí tem uma canção minha que é A Cidade Ilusão, que quando eu fiz essa canção, eu fui até o quarto dela e falei, filha, deixa eu te mostrar uma coisa que eu fiz aqui, pra você ver. Não tinha título ainda, né? Era só a música e tal. Aí eu comecei a cantar para ela, não tinha harmonia ainda, só cantei a letra e a melodia e tal. E aí eu contei um pouco para ela qual foi minha inspiração. Dei um fundo de cena antes, né? E cantei a música. Aí ela virou assim para mim e falou, mãe, você é um gênio. Aí eu fiquei pensando, gente, mas que ninguém acredite que eu sou um gênio. Se minha filha acreditar nisso, eu já estou muito feliz dela valorizar. Ela falou, nossa, que coisa bonita, mãe. Como você faz? O que você pensa para fazer essas coisas? Como é que é isso, né? E eu, filha, né? Eu fiquei toda assim, sem graça, é claro. Mas a gente às vezes sente isso, né? Ao mesmo tempo que o filho tem sempre a expectativa, né, de conquistar os pais, de retribuir, né, o amor dos pais, a gente sente um desejo de retribuir também, porque a Júlia foi muito importante e é muito importante na nossa vida. E filho é assim, a gente ensina para depois eles ensinarem a gente, né? Porque quando ela falou do fato da Carol ser um gênio compondo Cidade Ilusão, e tem um trecho da música que outro dia a Carol, há um tempo, estava com ela na Marginal, acho, e estava parada, a Carol deu uma buzinadinha assim para dar uma passada. E aí a Júlia pegou um trecho da música e falou assim, buzinas apressam o tempo, mas ele continua no seu pulsar. Ela tá ligada no que tá acontecendo. Muito bacana. Muito. Márcio, agora eu posso falar uma coisinha? Claro. Eu queria lhe agradecer, não pelo convite, não por a gente estar aqui, mas por você fazer isso que você faz, trazer os músicos para cá, e ter essa arte que você tem, esse carinho pela arte e todo esse... Eu fico emocionado. A primeira vez que eu vim aqui, eu vim acompanhar o Ricardo Valverde. Eu entrei por aqui, eu fiquei emocionado, eu fiquei conversando com você durante um tempo, fiquei por aqui vendo o Dani, o Ciro, todo mundo trabalhando com harmonia. E assim, o que você faz é incrível. Eu não tenho outra palavra, é incrível, é incrível. É viver de música junto com a gente, é viver de música também. E essa paixão, essa conexão atrai pessoas de boa conexão também. Então, sem dúvida. Eu queria agradecer muito, muito assim. É lindo a estrutura que nós temos aqui. Eu espero que eu quero contribuir sempre para que esse projeto ande sempre. Que legal. Muito obrigado. A gente fica muito feliz de ouvir, né, você falando isso, porque realmente a gente vive isso aqui, né? A gente sente, a gente tem isso na alma, né? A gente faz com muito amor. O Dani e o Ciro são parceiraços, né? A gente realmente tem uma conexão diferente para realizar esse projeto. E é amor, né? Como ela disse, é amor. Aqui a gente tem um respeito, um carinho e um amor à música, à arte, que nos move e move também as pessoas que estão vindo aqui como vocês. E é exatamente por esse amor, por essa dedicação, por essa paixão, por essa cumplicidade e pela relevância do trabalho que vocês têm feito ao longo desses 18 anos, não, até mais, né? Porque 18 vocês estão juntos, mas a música já está presente na vida de vocês há mais tempo. É que a gente queria deixar marcado não só com o programa que a gente, mas materializar, né, em forma de homenagem mesmo. Queria marcar essa presença aqui de vocês e deixar aqui uma plaquinha. Eu fiz uma para cada um. Que legal. Né? Me permitam só um minutinho, por favor. Vamos ver aqui. Tá. A gente queria simbolizar. Vamos sentar por causa
para simbolizar, né, essa importância, essa dedicação e esse amor que é tão importante, né, para muitas pessoas, para as pessoas, né, como a gente contou histórias de pessoas que influenciaram, né, a trajetória de vocês, que estão influenciando a nossa, vocês já como educadores também, como músicos, que também estão influenciando outras pessoas, que estão fazendo desse país algo melhor, que estão inclusive levando isso para fora do país. Quer dizer, é tão importante, né? A missão de vocês é tão valorosa que merece ser reconhecida. E a gente queria de alguma maneira deixar essa marquinha no coração de vocês, deixar essa lembrança. Eu estou muito emocionada. Eu estou aqui olhando essa mensagem e tá essa cena aqui, acho que ninguém vai conseguir ver, e vendo a minha face aqui, né, porque ela reflete. Isso está me emocionando muito, porque a frase é: a música exprime a mais alta filosofia numa linguagem que a razão não compreende. Então, realmente, eu fico sem palavras. Muito obrigada. É só o que eu posso dizer. Muito obrigada. Muito obrigado. Que bacana. Bom, gente, Vivendo de Música vai chegando ao final. Como eu disse, né, foi um prazer e uma honra tê-los aqui. Para nós é sempre uma alegria estar realizando esse programa. Espero que vocês tenham gostado tanto desse programa como a gente gosta e está gostando de fazê-los. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu! Sorrio pra mostrar o meu melhor, pra arrancar o seu sorriso, pra espantar a minha dor, seja como for. Sorrio pra mostrar o meu melhor, pra arrancar o seu sorriso, pra espantar a minha dor, seja como for. Sorrio só porque é preciso. Sorrir.